O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, alertou que o shutdown lá nos Estados Unidos está levando a graves cortes no orçamento e provocando danos à economia do país. Bessent estima que a paralisação das atividades do governo norte-americano já custa cerca de 15 bilhões de dólares por dia. E para entender o tamanho do prejuízo desse shutdown e qual deve ser, o rumo da economia norte-americana nesse momento, conversamos agora com o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, meu querido, bem-vindo sempre por aqui, muito bom dia para você. Débora, que alegria revê-la. Muito bom dia para você e nossa audiência. Gilvan, 19 dias de paralisação parcial do governo americano. E a gente tendo aí essas perdas bilionárias estimadas por dia de paralisação por lá. Quais setores da economia dos Estados Unidos já mostram os sinais evidentes desse impacto no momento? Débora, vamos aqui pegar os setores que vão ser os principais impactados. Então, a gente tem aqui gastos militares, segurança nacional, hospitais militares, a gente tem aqui parques, museus, a gente tem os servidores federais que também ficam sem receber os seus salários durante o período, e isso são ali os componentes que vão acabar trazendo um impacto no CPI, que é a questão de atividade econômica. Então, esses setores são extremamente importantes. Aqui, Débora, um dado interessante, por exemplo, os relatórios do Fed, como você destacou, eles ficam assim paralisados, e até o Jeremy Powell, ele fez um comentário semana passada falando que o shutdown poderia prejudicar, por exemplo, a questão de redução de taxa de juros, porque ele fica um pouco cego, os servidores acabam não ali discutindo essas questões. Então, isso também tem impacto, por exemplo, no controle aéreo, que também já mostra aqui uma preocupação, porque muitos servidores não estão ali, você tem um atraso mais recorrente nos voos, então a parte da economia fica bastante paralisada. Então, isso começa na parte microeconômica e depois isso vem caminhando para uma parte mais econômica, que são ali as grandes empresas. Teve uma pesquisa, Débora, com mais de 1.500 empresas nos Estados Unidos, e 1.500 empresas que dependem ali de gasto, por exemplo, do governo federal, que ficam sem poder fazer as contratações, sem os projetos. Então, essa pesquisa nos Estados Unidos, com mais de 1.500 empresas, mostrou que muitas empresas, 20% dessas empresas que atendem o governo, não estão conseguindo fechar os seus contratos. Isso pode trazer uma preocupação adicional. Bom, Scott Bessent fala nesse prejuízo de 15 bilhões, por dia. Realmente uma projeção real ou é uma projeção exagerada, Giovana, nesse momento? Eu te pergunto para a gente tomar como base, inclusive, o que a gente já teve de paralisação lá atrás, inclusive no primeiro mandato, do atual presidente americano, primeiro mandato de Donald Trump, que a gente teve a maior paralisação até então da economia americana, e que ali a gente teve prejuízos bilionários e parte deles que, inclusive, não conseguiram ser revertidos, ou seja, colocando mesmo na conta o impacto no PIB americano daquele ano, entre 2018 e 2019. É esse cálculo mesmo, 15 bilhões de prejuízo por dia? Débora, uma investigação importante que você provoca aqui. Quanto é o orçamento dos Estados Unidos? 6,8 trilhões de dólares. Quanto isso representa do PIB? Isso representa mais de 25% do PIB americano. Vou repetir, 6,8 trilhões é o orçamento federal dos Estados Unidos, isso representa mais de 25% do seu PIB. Então, sim, esse número ele pode ser... eu digo que ele é uma média, tá, Débora? Por quê? Porque nessa apresentação, o Scott Bessent, ele não destacou com números muito evidentes, mas investigando um pouco mais de perto, algumas casas, alguns bancos de investimento já começaram a fazer esse cálculo, mas vai ficar entre 10 e 15 bilhões por causa dessa magnitude de 6,8 trilhões. E como se destacou, Débora, o Donald Trump já passou por isso em 2018, 2019, ele teve o maior período de shutdown de mais de 35 dias e ele estava fazendo uma reivindicação por uma verba para fazer o muro que separava os Estados Unidos do México. Então, e tem essa história, assim. Mais um ponto, Débora, que chamou muito a atenção e deve ser, estava lendo alguns jornais aqui, deve ser a grande discussão do dia, é que Scott Bessent falou assim, olha, nós estamos num momento muito parecido com 1800, que era o período das ferrovias, ou nos anos 90, que era o período das bolhas da empresa de tecnologia. Isso chamou um pouco a atenção para essa questão de 15 bilhões de dólares, porque aí começa uma investigação, a gente sabe que o setor de crédito dos Estados Unidos
duas casas ali, dois bancos menores trouxeram uma preocupação, e essa fala do Scott Bessent, Débora, começou a agitar os mercados, principalmente os mercados futuros dos Estados Unidos. Uhum. Agora, Gilvan, a gente sabe que Donald Trump sempre tem o tom, né, nas suas articulações, nas suas negociações, ele sempre usa o tom de ameaça. E nesse shutdown não tem sido diferente, ele sempre vem ameaçando cortes de programas, né, inclusive de programas que são mais de interesse dos democratas, pautas que são importantes para os democratas. Até que ponto essa estratégia política pode sair mais cara do que o esperado em termos econômicos da tua visão? E eu te pergunto isso porque, apesar dessa ser a moeda, né, de pressão agora política que Donald Trump tem utilizado para tentar reverter essa situação e fazer com que os democratas cheguem, né, a um acordo sobre o orçamento, do outro lado a gente tem a própria justiça americana, que no final da semana passada já tinha soltado uma decisão de que Trump não poderia simplesmente fazer uma demissão em massa, como ele estava planejando fazer, e continuar executando demissões nesse momento, né? Então, qual que é a avaliação que você faz dessa conjuntura de pressão de Donald Trump, utilizando meios políticos, corte de programas de governo, quanto que isso pode significar um tiro saindo pela culatra para os Estados Unidos agora? Débora, aqui a gente tem que ir para a parte microeconômica e investigar a sensação das famílias, porque isso é o termômetro de um governo. Por mais que ele tenha alguns projetos, a temperatura da população vai dizer essa aprovação. Isso é uma verdade. A gente olha, por exemplo, o governo Milei, que fez um governo, fez bons princípios, mas a população começou a cobrar. A gente olha, por exemplo, o que vem acontecendo na França, curiosamente também o que acontece no Brasil. Então, você tem que investigar muito esse sentimento da população. E, na última semana, nós tivemos aqui os movimentos em algumas capitais dos Estados Unidos, com o No Kings, né, que não temos reis, temos um período democrático, a população começou a cobrar um pouco mais. E aí, visitando tanto a costa oeste quanto a costa leste dos Estados Unidos, eu senti muitas famílias falando sobre inflação, sobre um custo de vida mais caro. Então, esses projetos que ele tem a ambição de cortar, que são 12 grandes projetos que ele está ali discutindo, pode ter um impacto na população e a população começar um movimento. Mas se ele tenha feito uma brincadeira na sua rede social, falando que ele não estava dando muito crédito a isso, mas esse sentimento ele pode crescer e criar uma pressão um pouco mais das famílias que estão ali sofrendo com essa questão inflacionária. Então, nesse critério de negociação com os democratas, a resposta vai ser do sentimento da população em reivindicar e fazer ali manifestações. Por mais que elas sejam pequenas, mas isso começa a mostrar uma divisão do poder. Eu sempre falo que o poder não fica vago, então ele começa a criar talvez uma corrente que possa ali começar a observar mais essas questões. Existe sim, muitos analistas dos principais veículos dos Estados Unidos falam sobre um mandato com decisões do ponto de vista de assinar medidas, então isso pode sim trazer uma pressão, mas nada tão contundente ainda, né, Débora, do ponto de vista de qual aspecto? O mercado acionário nos Estados Unidos ele não respondeu o shutdown, normalmente são impactos de curto prazo. E você já antecipa aqui o que seria a minha última pergunta para a gente amarrar esse papo, Gilvan, porque o que a gente vê nos últimos dias, né, desde quando começou, na verdade, né, esse shutdown há quase 20 dias, o mercado parece resiliente, assim, e duro de querer responder realmente a esse impacto, esse prejuízo bilionário. Eu estava até tentando fazer as contas aqui. O prejuízo agora já seria o equivalente a 1% do PIB, 285 bilhões de dólares, se a gente para pensar 15 bilhões por dia, já são então 285 bilhões de dólares desde o início, né, do shutdown. Mas o mercado não responde a isso. O que explica então, né, o mercado está resiliente e não está precificando esse prejuízo, o impacto de 1% do PIB? É bastante coisa. Tudo bem que a gente sabe que eles podem conseguir reverter parte disso, caso eles consigam, né, encerrar a paralisação. Mas é um prejuízo, assim, relevante. É um prejuízo relevante, Débora, muito pela essa questão da inflação. Então, quando a gente faz aqui uma correlação, por exemplo, com o momento pandêmico, onde nós tivemos aqui a paralisação das cadeias e depois as cadeias voltaram, a gente tem muito tentar entender o modelo que a gente usa aqui como é uma economia americana paralisada. Só que dentro de um value at risk, né, desse intervalo, eu digo que o marco são 35 dias.
Se isso passar de 35 dias, você começa a ter um mercado tentando precificar, porque nos modelos eles entendem que até 35 dias, que é o que aconteceu em 2008, 2019, é uma coisa que você consegue entender. Algo acima de 35 dias, Débora, chama atenção. Então, no curto prazo, você não consegue sentir. Acredito que no PMI que vai sair, os próximos PMIs, por exemplo, o Livre Bege, você vai ter uma visão dessa paralisação do mercado de trabalho, e principalmente das empresas que fazem projeto com o governo, que representam aqui um número bem representativo, que são um número que se destaca nesses números. Então, a gente tem que procurar entender esse ponto, né, de como é um período acima de 35 dias. Então, os cálculos vão ficar dentro disso, Débora, mas assim, uma variável adicional. A gente está indo para o quarto trimestre, a gente já tem esse orçamento acontecendo, e o quarto trimestre, Débora, a gente tem final de ano, as férias, são datas comemorativas que o tráfego aéreo pode sentir, principalmente a questão de logística. Então, a gente só vai conseguir ter uma visão mesmo do PMI, e aí depois de 35 dias o mercado precifica. Até lá, Débora, todo mundo sabe o que acontece muito no curto prazo, mas as empresas ligadas, por exemplo, a gastos militares, já começam a ter alguns setores do mercado americano, do mercado de ações, começam a ter um pouco de prejuízo, e isso sem sentido no preço. Vamos aguardar então, meu querido. Muito obrigada por todas as atualizações aqui. Gilvan, sempre ótimas análises. Conversamos com Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Até uma próxima, meu querido. Até uma próxima. Ótimo dia para você e nossa audiência.